Oi, Luiz Felipe, bem-vindo. Haridarshana, Hare Krishna, bem-vindo. João Vidal também. Marcelo Magalhães, bom dia. Marcelo, tudo certo aí com som e vídeo? Espero que sim. Já vamos começar aqui a leitura. Ótimo, muito obrigado mais uma vez, Marcelo. Sua boa vontade. Srimad Bhagavatam, né? Sexta-feira, dia 21 de fevereiro de 2025. E a gente segue na nossa leitura do Srimad Bhagavatam, terceiro canto, capítulo 18. Capítulo 18, intitulado A Batalha entre o Senhor Javali e Hiranyaksha. Varahadeva, né? O Senhor Javali é Varahadeva. O verso de hoje vai ser o verso... reverências, aceite as minhas contra-reverências, Haridarshana. Essa eu aprendi com o Mukunda. Então, o verso vai ser o número 4. Que eu vou ler aqui, tá bom? Então vocês estão se conectando. E eu já vou dar início então aqui às oblações, às escrituras, aos Bhagavatas, para a gente fazer a leitura de hoje. Fala, Hare Krishna! Hare Krishna, minhas reverências também. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayana Namaskritya Naranchaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayam Udiraye. Antes de se recitar este Srimad Bhagavatam, que é o verdadeiro meio de conquista, deve-se oferecer respeitosas reverências à suprema personalidade de Deus Narayana, a Nara Narayana Rishi, o ser humano supremo, a mãe Saraswati, a deusa da sabedoria, a Srila Vyasadeva, o compilador dos Vedas, e a Srila Prabhupada, o seu propagador. Srila Prabhupada Ki Jai. Então vamos lá. Verso número 4 do capítulo 18, intitulado A Batalha entre o Senhor Javali e Hiranyaksha, aqui do terceiro canto do Srimad Bhagavatam. Tvanasa patnair abhavaya kim brito yo mayaya hanti asuram parokshajit Tvan yogamaya balan alpa paurusham samstapya muda pramrije Surichucha. Vou ler mais uma vez, tá? Tvanna sapatnair abhavaya kim brito yo mayaya hanti asuram parokshajit Tvan yogamaya balan alpa paurusham samstapya mudha pramrije surichuchaha Tvan tu naha nos sapnaihi. Por nossos inimigos. Abhavaya, para matar. Kim, é isso que. Britaha, mantido. Yaha, ele que. Mayaya, pela decepção. Hanti, mata. Asuram, os demônios. Paroksha, dit, que venceste, permanecendo invisível. Tvam, tu, Yogamaya Balan, cuja força é o poder ilusório. Alpa Paurusham, cujo poder é deficiente. Samstapya, após matar. Mudha, tolo. Pramrije, hei de eliminar. Suri, Shuchaha, o pesar de meus parentes.
Vamos lá, tradução e significados dados por Sua Divina Graça, Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki Jai. Jai Srila Prabhupada. Ó Patife, nossos inimigos incentivaram-te a matar-nos, e tens matado alguns demônios, permanecendo invisível. Ó tolo, teu poder é apenas místico. Desse modo, hoje, animarei meus parentes ao te matar. Olha a arrogância de Hiranyaksha, né? Que arrogante. Isso aqui foi no encontro, né, de Hiranyaksha tendo Darshana de Varahadeva. Vamos ler então aqui o significado de Srila Prabhupada, Jai Srila Prabhupada. O demônio usou a palavra abhavaya, que significa para matar. Sridhara Swami comenta que este matar significa liberar, ou, em outras palavras, eliminar o processo de contínuos nascimentos e mortes. O Senhor mata o processo de nascimentos e mortes e mantém-se invisível. As atividades da potência interna do Senhor são inconcebíveis, mas, com uma leve manifestação dessa potência, o Senhor, por sua graça, pode libertar-nos da ignorância. Shuchaha significa misérias. As misérias da existência material podem ser eliminadas pelo Senhor através de sua energia potencial da Yoga Maya interna. Nos Upanishads, Shvetashvatra Upanishad 6.8, afirma-se Parasya Shaktir Vividaiva Shruyate. O Senhor é invisível aos olhos do homem comum, mas suas energias atuam de várias maneiras. Quando os demônios estão em adversidades, eles pensam que Deus está se escondendo e atuando através de sua potência mística. Eles acham que, se puderem encontrar Deus, serão capazes de matá-lo com o simples ato de vê-lo. Hiranyaksha pensava assim e desafiou o Senhor. Abre aspas, tu causaste tremendo prejuízo à nossa comunidade, aliando-te aos semideuses, e mataste nossos parentes de muitas maneiras, sempre mantendo-te escondido. Agora que te vejo face a face, não te deixarei escapar. Matar-te-ei e salvarei meus parentes de teus malefícios místicos. Fecha aspas. Não apenas estão os demônios sempre ansiosos por matar Deus com palavras e filosofia, ideologias, né? Tem muitas ideologias aí nefastas, sobretudo nos dias de hoje, como se ataca a religião, os princípios da espiritualidade, se ridiculariza, né, as pessoas espiritualistas. Então, repetindo, não apenas estão os demônios sempre ansiosos por matar Deus, com palavras e filosofia, como também acham que alguém materialmente poderoso pode matar Deus com armas materialmente fatais. Demônios como Kamsa, Ravana, Hiranyakashipu julgavam-se poderosos o bastante para matar até o próprio Deus. Os demônios não podem entender que Deus, através de suas multifárias potências, pode atuar tão maravilhosamente que pode estar presente em toda a parte e, não obstante, permanecer em sua morada eterna, Goloka Vrindavana. Shrila Prabhupada Ki Jai. Oi, Sundarang, seja bem-vinda. Reverências também. Aceite as minhas contra-reverências. Om Agyana Timirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurum Militam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha. Eu nasci na mais obscura região da ignorância e o meu mestre espiritual está abrindo os meus olhos com a chote do conhecimento. Ofereço-lhe, portanto, as minhas mais humildes e respeitosas reverências. Namaon Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimati Bhaktivedanta Swami Nitramine Shirupa Sanatana Bhatta Raghunatha Siddhiva Gopal Bhatta Dasa Raghunatha
Sad Goswami Prabhu Ki Jai. Vanchakalpa tarubhyascha kripa sindubhya evacha patitaram pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gatadhara Shivasadi Gora Bhakta Vrinda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Pessoal, vocês que entraram um pouquinho depois, sejam bem-vindos. Eu estou lendo aqui o Srimad Bhagavatam, terceiro canto, capítulo 18, intitulado A Batalha entre o Senhor Javali, que é Varahadeva, e Hiranyaksha, aí é o verso de número 4, que eu vou reler agora, como é o nosso protocolo, né? Depois direi o significado, fazer a glorificação aos Bhagavatas, aos gurus, aos mestres espirituais. Então eu vou reler aqui o verso. Meu nome é Mahaprabhu Kripa Dasa, ok? E é um prazer estar com vocês, sempre lembrando que, por favor, Ademas, eu estou no Insta também, estou lá no Instagram, estou na ISKCON Rio pelo Instagram. Se alguém que está aí no Instagram puder me dar um feedback de que está ok a transmissão, por favor, tá ok? Alguém botou aqui um... Perfeito, então vamos em frente, tá? Então, verso 4. Tvanasa patnair abhavayakim brito yomayayahanti asuran parokshajit tvan yogamaya balan alpa paurusham samstapya mudha pramrije surichuchaha. Então, a tradução. Ó Patife, nossos inimigos incentivaram-te a matar-nos, e tens matado alguns demônios, permanecendo invisível. Ó tolo, teu poder é apenas místico. Desse modo, hoje animarei meus parentes ao te matar. Então, conforme eu mencionei anteriormente, essa é toda a arrogância de Hiranyaksha, quando teve o Darshana do Senhor Varahadeva. E esse verso, verso 4, né? A gente observa aqui que se fala sobre... Vou me ater aqui ao comentário de Srila Prabhupada sobre o comentário de Sridhara Swami, primeiramente. Ele comenta, Sridhara Swami comenta que este matar significa liberar, ou, em outras palavras, eliminar o processo de contínuos nascimentos e mortes. O Senhor mata o processo de nascimentos e mortes e mantém-se invisível. Só essa frase aí já dá para a gente debater aqui bastante tempo, né? Mas eu gostaria de primeiramente chamar a atenção para um fato da importância de desenvolvermos uma visão filosófica da vida. Essa vida material, né, a nossa rotina dentro desse plano material de existência, nos conduz a uma dinâmica existencial muito superficial. A gente está agindo ali meramente para poder manter o corpo, gerar recursos para manter o corpo, para disponibilizar para esse corpo e para os entes queridos, né, subprodutos do corpo, os filhos, família, enfim, condições de vida dignas, uma boa casa, está todo mundo nessa luta, nessa árdua luta para se alimentar, para conseguir moradia e para desfrutar do prazer dos sentidos, né? Satisfação através do prazer sensorial. Isso é uma visão muito obtusa, nada filosófica, tá? Tudo bem, quando a pessoa tem uma orientação mínima, aonde ela entende que, pelo menos, para a obtenção desses componentes necessários para uma vida digna, a pessoa tem que desenvolver virtudes, caminhar
pelo trilho do desenvolvimento de virtudes, ok, porque pelo menos ela está seguindo a orientação de Krishna na Bhagavad Gita, quando Krishna fala que é importante cultivo de virtudes. Porque tem aquela frase que diz, né, os fins justificam os meios. O que eu quero dizer? Que às vezes, sem uma percepção da vida, da continuidade da vida através do processo de reencarnação, ciclos de nascimentos e mortes, a pessoa pode pensar assim, essa vida é só essa. Então, eu não tenho certeza nenhuma do que vai acontecer depois. Não sei o que é morrer eu acabo. Então, quer saber? Eu quero desfrutar ao máximo e não importa os meios os quais eu vou me utilizar para obter meus benefícios, as vantagens, para eu poder ter essa obtusa meta de existência, que é dispor de bens materiais, desfrutar, né, gratificação dos sentidos e sem nenhuma certeza do que vai acontecer amanhã. Então daí eu volto para a importância do desenvolvimento de uma visão filosófica da vida, da existência. E para isso a gente precisa, obviamente, continuamente fazer o que a gente está fazendo aqui agora, debater sobre a transcendência. Falar sobre Deus, a fonte de tudo, a fonte da transcendência, a fonte de tudo que existe, a fonte do mundo material, entender qual é a nossa posição, quem somos nós efetivamente, quem sou eu, de onde eu vim, para onde eu vou. O primeiro aforismo do Vedanta Sutra, Tato Brahma Jigyasa, ou seja, uma indagação filosófica sobre exatamente essas questões cruciais que devem permear a mente, a inteligência de uma entidade viva, uma alma espiritual que se encontra numa forma humana de vida, uma forma dotada de potencialidades que capacitam exatamente o uso da indagação, da pesquisa, da observação e do interesse de compreender o que é a existência, o que é a vida e qual é a meta da vida, a meta última da vida. É muito importante entender isso, que a incerteza acerca da existência e da continuidade da nossa vida faz com que as pessoas não tenham medida para poder obter vantagens. Isso é muito danoso, porque com base no que as escrituras explicam, Guru, Shastra e Sadhu, o tripé do conhecimento espiritual explica, todos nós colhemos resultados dos nossos atos. A lei do karma, a lei da causa e efeito, ação e reação, é uma lei que predomina nesse mundo. É a lei que Krishna, que Deus exerce, assim, submete as entidades vivas, todas as entidades vivas, a leis estritas da existência material. Então, e essa lei do karma é exatamente essa lei de causa e efeito, ação e reação. Tudo que nós fazemos, nós vamos colher um resultado disso, bom ou mal, dependendo do tipo de ação, do tipo de conduta que a gente executa. Bahunandya mananante gyanavam prapadyate vasudeva sarvaniti samahatma sudur labaha. Esse verso da Bhagavad Gita, ele explica de uma forma assim transparente que a entidade viva ela fica submetida a Bahunandya mananante, a milhares, Bahunan significam milhares, Jamananante, nascimentos e mortes. Ou seja, é o chamado samsara. Toda entidade viva. Ademas, depois a gente vai falar sobre isso. Obrigado aí por sua boa vontade. Tá? Você é sempre bem-vindo aqui no Prabhupada Roots. Sempre que vier, está sempre bem-vindo. Tá? E, claro, às vezes não dá para vir em virtude de outras circunstâncias, até do cumprimento do nosso Dharma. Tá? Mas, enfim, então esse verso que eu citei, Bhagavad Gita, ele é o 7:19, não é isso? 7:19, ele faz essa observação, que a entidade viva ela está aí no samsara, no ciclo de nascimentos e mortes.
Então isso explica exatamente a questão da reencarnação. Não é assim crível supor que Deus, ele cria, ele é o Criador, né? Ele é mais do que o Criador, ele é a verdade absoluta, ele está além do conceito do Deus Criador meramente, né? Porque quem cria, na verdade, esse mundo é o Senhor Brahma, nem é o próprio Krishna, né? Mas, enfim, esse mundo é criado pela vontade do Senhor para poder oferecer, alocar as almas caídas que somos nós nesse mundo, nesse plano transitório temporário, né? E aí ficamos submetidos ao ciclo de nascimentos e mortes, nascendo e morrendo nesse mundo, experienciando diferentes situações, boas e más, dependendo das nossas ações. E é importante se entender isso, que todo dia o sol nasce, todo dia o sol se põe, e no dia seguinte o sol vai nascer novamente. Ou seja, essa dinâmica da vida material é uma maneira através da qual a gente pode entender que eu posso amanhã ser melhor do que eu fui hoje. Através de uma análise de consciência, uma autocrítica, um olhar para dentro de si mesmo, a gente pode, poxa, hoje eu agi dessa maneira, eu talvez não tenha sido tão correto nisso aqui, eu fui rude numa relação com uma pessoa ali. Então a gente fazer uma retrospectiva do nosso dia e projetar, né, desejar que no próximo dia, quando o sol vai nascer de novo, eu possa me melhorar. Todo dia é uma nova oportunidade que se abre para que a gente mude, para que a gente melhore, autoaperfeiçoamento. Agora, para trilhar autoaperfeiçoamento, é necessário o autoconhecimento. Então uma coisa vai impulsionar a outra. Eu estou falando isso por quê? Porque da mesma forma, Deus, ele é benevolente, ele é compassivo. Em razão de karma, guna e karma, muitas almas nascem em condições muito adversas e sofrem muito. Estão sofrendo por quê? Em razão das suas próprias ações pretéritas. Então não há de se supor que Deus botou a pessoa no mundo numa condição extremamente adversa, quando em contrapartida tem uma outra que está ali gozando de muitas facilidades, riqueza material, estudo, viagens, desfrute, e depois no final vai todo mundo morrer e ok, vai ter uma destinação já para o céu ou para o inferno, de acordo com a conduta daquela pessoa. Seria um Deus muito injusto. Então, da mesma forma que temos o dia que nasce e a gente empreende, depois vamos dormir, cai o anoitecer e terá outro dia que vai nascer e a gente vai poder continuar nossa jornada buscando o autoaperfeiçoamento, melhorarmos como pessoas. Então, da mesma forma, Deus promove outras oportunidades através da reencarnação. E dessa forma, novas oportunidades. Então isso é muito bem explicado, né? Esse verso que eu citei, Bhagavad Gita 7:19, Bahunam Jamananante, Gyanavam Mamprapadyate, Vasudeva Sarvaniti, Samahatma Sudur Labhaha. Krishna fala que depois de milhares de nascimentos e mortes, aquele que obtém Gyanavam, Van é que obtém Gyana, conhecimento. Sobre mim, Krishna fala, aquele que obtém conhecimento sobre mim, né? Essa pessoa vai entender que eu sou aquele que está em tudo, que penetra em tudo, né? Vasudeva Sarvan Iti. E sim, Gyanavam Man Prapadyate, né? Essa pessoa, Prapadyate, significa que a pessoa vai passar a adorar Deus, a se relacionar com Ele, a querer servi-lo. Vasudeva Sarvaniti, entendendo que eu estou em tudo, penetro em tudo, estou por trás de tudo. E Samahatma Sudur Labhaha. A última linha, a quarta linha desse verso diz que tal grande alma, Maha Atma, Atma é alma, né? E Maha é grande. Então tal grande alma, Sudur Labhaha,
É muito raro de se encontrar. Então, se você está aqui conectado, querendo ouvir sobre Krishna, querendo ouvir sobre os tópicos da transcendência, você é uma Mahatma, uma grande alma. Olha que interessante. Mas não podemos nos inebriar, achar que a gente já é a última bolacha do pacote. Tá? A gente está aí num cultivo, não é verdade? Estamos iniciando nossa transição, né? Saindo ali daquele conceito de vida mundana, material, entendendo filosoficamente a existência, cultivando vida espiritual e, consequentemente, migrando para uma perspectiva de vida muito mais saudável e muito mais lúcida, porque estaremos entendendo exatamente isso, a responsabilidade que eu tenho para com os meus próprios atos, o cuidado que eu devo ter para comigo mesmo, para com as demais entidades vivas que me cercam, o que inclui também os animais, vegetais, todos os tipos de seres viventes que se encontram nesse plano de existência, na medida em que são nossos irmãos também, né? Existe a paternidade em comum entre todos nós perante Deus. Deus é o Pai Supremo. Tá? Então muda completamente o paradigma de existência. E todas as perspectivas favoráveis, elas vão se abrindo para todo mundo, para todos aqueles que vão buscar esse caminho. Né? Então, essa visão filosófica da vida é muito importante. Né? E aí, o tópico aqui é de liberação, né? Porque Siddhara Swami comenta, faz uma correlação da expressão utilizada por Hiranyaksha, quando ele diz que a bhavaia, para matar, né? Ele se dirigindo a Varahadeva, né? Dizendo que vai matá-lo, e que, na verdade, que Varahadeva, ele elimina, né, o processo de contínuos nascimentos e mortes. Então isso remete ao aspecto de Krishna chamado Mukunda. Tá? Aqui Prabhupada vai mencionar, né, que as atividades da potência interna do Senhor são inconcebíveis, mas com uma leve manifestação dessa potência, o Senhor, por sua graça, pela graça do Senhor, tá? Pode libertar-nos da ignorância. Então, esse que nos liberta da ignorância, que vai poder nos dar a liberação do modus vivendi material, ele é Mukunda. Mukunda é aquele que dá a liberação, tá? Tem até um verso em que Prabhupada, deixa eu ver se eu localizo aqui, Prabhupada menciona, sim, é lá no primeiro capítulo da Bhagavad Gita. Prabhupada, no seu significado, ele faz uma menção de um verso do Srimad Bhagavatam, que é o seguinte verso do 11º canto, capítulo 5, verso 41. Esse verso fala o seguinte: todo aquele que se tenha refugiado nos pés de lótus de Mukunda, um dos nomes de Deus, né? Deus tem muitos nomes que adjetivam as suas ilimitadas qualidades. E Mukunda, aquele que dá a liberação. O outorgador da liberação, abandonando todas as espécies de obrigações e tem adotado o caminho com toda a seriedade, não tem nem deveres nem obrigação para com os semideuses, sábios, entidades vivas em geral, membros da família, humanidade ou antepassados. Tais obrigações são automaticamente cumpridas através da realização do serviço devocional à Suprema Personalidade de Deus. E estamos falando de um conceito de rendição absoluto, né? Entrega total, Sharanagati,
né? Quando a pessoa ela vive única e exclusivamente para dar prazer a Deus. Ela se torna um braço de Deus, né? É até interessante que no Chaitanya Charitamrita, eu não vou me lembrar qual é eu acho que é no Adilila, não me recordo o capítulo, nem o verso específico, tá? Mas no Chaitanya Charitamrita, Prabhupada, no seu significado, ele comenta que um devoto puro, uma pessoa que atingiu a plataforma de Atma Nivedana, ou seja, mente, coração, corpo, tudo entregue para servir a Deus. Então, Prabhupada fala que essa alma, ele é como Deus, porque está totalmente integrado com a vontade de Deus. Não é que ele seja Deus também, não é aquele conceito impersonalista de que todos somos Deus, né? Não é isso. Mas é porque ele age completamente voltado para dar prazer a Anukulena Krishna Nu, né? Todo o objetivo dele é voltado para a satisfação de Krishna, dar prazer a Deus. Ele age como instrumento de Deus, então, portanto, ele faz parte, né, da estrutura divina de Deus. Então é como se ele fosse Deus, nesse sentido. Mas ele é uma alma individual, tá? Então, muito interessante isso. É uma plataforma de entrega num nível para lá de Navadvipa, né? Muito além. Então, é a meta. E uma meta que deve ser buscada e que pode ser alcançada através de uma jornada gradual, né? Com muito cuidado, com muita lucidez, muita sobriedade. Essa é, assim, a orientação que a gente tem dos gurus, das escrituras. Essa é a maneira que a gente pode ir trilhando esse caminho com passadas firmes, sólidas e obtendo resultados expressivos internamente, tá? Agora, é interessante que, desdenhando de Varahadeva, Hiranyaksha faz menção de que ele é dotado de poderes místicos unicamente e que ele vem e mata os demônios e que fica invisível, né? É interessante, né? Querendo dizer que Varahadeva seria assim um covarde, que ele não se expõe. Na verdade, tem até o termo aqui utilizado que é, deixa eu ver, parará, na verdade, o termo que eu estou querendo me referir é o Adoksaja, que é também uma expressão utilizada para se referir a Krishna, que ele é Adoksaja, aquele que não pode ser percebido pelos sentidos materiais, tá? Para a gente ver Krishna, a gente tem que desenvolver sentidos espirituais. Krishna não se revela de forma barata. Krishna somente se revela quando a alma ela vai ter uma atitude favorável. A prática do serviço devocional amoroso, servir amorosamente a Deus, aí isso vai conquistando o coração de Krishna e ele vai se revelar para o seu devoto, né? Bhaktiaman abhijanati yavan chatyasmin tatataha tato man tatato gyatva vishate tadanantaram. É unicamente através de Bhakti que eu me revelo. Yavan chatyasmin tatataha. Tatataha significa em verdade, como eu sou. Eu me apresento para o devoto, né? Então, isso é Bhagavad Gita 18:55, né? 18:55. Exatamente. Então, e aí, qual é o grande
resultado dessa entrega é que Krishna vai cuidar da nossa vida. Ele vai estar dirigindo a nossa vida. Ah, mas espera aí. Eu quero eu mesmo tocar minha vida porque eu tenho minha independência. Eu tenho esse direito. Ok? Fique à vontade. Para isso existe o plano de existência material no qual nós nos encontramos. Existe a lei do karma. E você fica submetido aos resultados dos seus atos. O que eu diria que não é uma boa ideia, tá? Vale mais a pena, porque o que acontece? Ah, mas eu tenho uma vida sóbria, boa, minha vida é legal. Ok. Sua vida pode circunstancialmente estar num nível muito bom, em termos de uma consciência humana, em termos de facilidades materiais, mas a gente nunca sabe o que está por vir, não é verdade? A gente nunca sabe o dia de amanhã. Recentemente a gente teve lá aquela tragédia que aconteceu no Rio Grande do Sul, né? Todos ali tranquilamente, vendo suas vidas, e de repente teve uma enchente que alagou tudo, e até um cavalo foi parar em cima de um telhado. Algo muito significativo, né? Assim, icônico, emblemático, demonstrando como que as coisas nesse mundo elas são complexas e como que tudo pode virar de cabeça para baixo. Então pessoas ali que tinham condição de vida muito equilibrada, de repente perderam entes familiares, perderam tudo. Então apostar na nossa capacidade de gerir a nossa vida nesse mundo material é um grande risco. Vale mais a pena nos devotarmos a Deus, pedir que Ele controle nossas vidas, e aí pronto. Aí a gente fica tal qual Bhaktivinoda Thakur no seu Sharanagati. Ele se dirige a Krishna e fala: Krishna, por favor, esse tal de livre-arbítrio fica para você. Eu não quero livre-arbítrio. Eu quero ser um cão na porta da sua casa. Eu quero estar sempre pronto para te servir. E toma conta da minha vida. É lógico, né, gente, que esse estágio, a compreensão aprofundada desse estágio de consciência requer uma caminhada nesse conhecimento, uma prática regular, o estudo das escrituras, a associação com pessoas que estão entendendo essa dinâmica. Então não é algo simples. Até porque nós temos assim, a nossa mente, ela está muito embotada, a nossa inteligência é ainda muito submetida aos ditames da mente materialmente condicionada. Então entender isso com profundidade requer um timing, né? Não é assim. E sobretudo depende da misericórdia do Guru de Krishna, né? Brahmanda Brahmite Konya Bhagavandiva Guru Krishna Prasadepaya Bhaktilada Bija. Para você conseguir a semente da trepadeira do serviço devocional, né? Essa analogia é linda, eu gosto sempre de me referir a ela. Trepadeira, aquela plantinha que vai indo em direção à luz, está sempre subindo, sempre expandindo, o que dá assim, faz uma analogia da expansão da consciência em direção à luz que é Deus, a luz que ilumina tudo e que permite que saiamos da ignorância, né? Então, para receber a semente de a Bhaktilata Bija, depois de estarmos aí no ciclo de nascimentos e mortes, Brahmanda vivenciando experiências em planos muito elevados, Brahmite vivenciando experiências em planos inferiores, sofrendo muito, né? Através da misericórdia do Guru Krishna Prasadepaya, somente através da misericórdia do Guru e de Krishna é que a gente vai poder acessar o serviço devocional amoroso a Deus. Então, essa é a recomendação das Escrituras, é a recomendação de Srila Prabhupada, que a gente dedique nosso tempo, que a gente possa não perder tempo com essa vida. Claro, nós precisamos cumprir o nosso Dharma mundano, temos nossas obrigações perante esse mundo, temos que manter o nosso corpo, oferecer um local para o descanso. Aqueles que têm famílias, claro, cuidar dos filhos, mas não podemos perder o norte de que, em última análise, toda a nossa vida
deve estar trazendo Deus para o centro dela, estabelecendo uma relação com Ele, entendeu? E aí sim, tudo vai fluir, tudo vai acontecer. Tal da rega da raiz, né? Não precisa regar uma árvore toda, suas folhas, frutos, ramos e flores. Não, rega a raiz, tudo acontece. Então rega a raiz da existência, né? Bote Deus na sua vida, empreenda, coloque energia em favor de Deus. E aí tudo se nutre. Essa é a ideia, tá? Então, E sim, um outro ponto bastante importante que Prabhupada menciona é que por sua graça, né, a graça do Senhor, a graça do Senhor pode libertar-nos da ignorância. Aí ele fala, Shuchara significa misérias. As misérias da existência material podem ser eliminadas pelo Senhor, através de sua energia potencial da Yoga Maya interna. Muita informação aqui também, né? Então, misérias da existência material. O que significa isso? Nascimento, velhice, doença e morte. Essas são as misérias da nossa existência. Ter que nascer é miserável, tá? Já é uma miséria. Ter que ter um nascimento material. Inclusive o nascimento em si, embora se romantize muito, a ideia de, que coisa linda, o nascimento, mas o nascimento físico, ele é pesado, é brabo, né? Ali, muitos pais que às vezes vão acompanhar o nascimento de um filho, o parto, o momento do parto, eles não aguentam a pressão e até desmaiam. Lidar com o processo, né, do parto em si, do nascimento de um filho, é muito impactante, né? Então, é miserável nesse aspecto, e é miserável pelo fato de que a alma está vindo para o mundo material, o que não é nada bom, né? Mas tudo bem, já que veio, vamos ajustar tudo e vamos procurar fazer bom uso desse mau negócio, como o Prabhupada mencionava, né? Vamos fazer o bom uso de um mau negócio. Nascemos no mundo material, foi um mau negócio. Agora temos que fazer bom uso disso, tá? Tem também as três misérias, né? Adhyatmika, adibáltica, adidaivika. Haridarshana aqui chama a minha atenção para isso, que são as misérias promovidas por Adhyatmika, as misérias físicas e mentais, né? As doenças físicas e mentais, adibáldica, klesha, né? São as misérias infligidas por outras entidades vivas, né? Escorpião, cobra, enfim, animais peçonhentos, vírus, os vírus, adhyátmica, adibáltica, adidáivica, e as misérias que são produzidas pelos semideuses, essas catástrofes naturais que acontecem, grandes terremotos, tsunamis, enfim, tudo que abala em grande escala e gera muito dano para a sociedade, para o planeta, enfim. Essas são as adidáivicas, kleshas, são três misérias também, né? Também, claro, o Mukunda, aquele que dá liberação, vai nos liberar do ciclo de nascimentos e mortes e obviamente, consequentemente, do sofrimento dessas três misérias, adhyátmica, adibáldica, adidáivica, klesha, tá? Mas, enfim, eu ia falar agora da questão Sim, essa coisa que me remete à atualidade, né? A gente vê que o mundo todo ele está muito polarizado. Existe uma vertente do mundo que assim desdenha das pessoas espiritualistas, desdenha dos religiosos, ataca as instituições espiritualistas. Eu não vou entrar aqui no mérito, obviamente, dos desvios que algumas culturas espiritualistas promovem, tá? Isso é resultado do inebriamento do homem, que ainda que ele esteja buscando ou supostamente demonstrando buscar uma conexão com Deus, às vezes esse status
que coloca ele numa posição de notoriedade, como, por exemplo, um pastor, um padre, um yogi, né, um guru. Isso é muito perigoso, porque a pessoa fica numa posição de holofotes, de seguidores, e a pessoa pode se inebriar e, consequentemente, se envolver, né, nas facilidades que essa posição pode oferecer. Tá? Então, o Haridas aqui. Exemplo de adibáudica kleshos políticos. É verdade. Né? Eles promovem muitos danos para as pessoas em geral, em massa, né? Danos em massa, medidas assim completamente absurdas. Mas voltando ao ponto, então a gente vê hoje, inclusive, sim, por iniciativa de ideologias políticas, inclusive também políticos sociais, hoje se ataca as igrejas, as instituições espiritualistas, religiosas, como se, sabe, é um ataque a Deus também, tá? Eles querem porque quando se tem Deus, se tem lucidez, se tem luz, tem conhecimento. Você compreende os cuidados que você deve ter na sua vida, com tudo e todos, consigo mesmo, inclusive. Você pensa em termos de jornada mesmo, né? Você não está pensando, é aqui agora, porque o aqui agora alimenta a ideia de que vou desfrutar ao máximo. E aí alimenta o quê? O sistema consumista. E o sistema consumista o quê? Tributação, tudo está envolvido. Então tudo que o sistema quer são pessoas completamente com mentes obtusas, pensando só em prazer material, vivendo para isso, sem entender que não, peraí, calma aí, eu tenho que ter cuidado comigo mesmo, tem a lei do karma. Não, vai ter um próximo dia, vai ter um próximo nascimento. Eu posso estabelecer uma disciplina para eu ir me desenvolvendo gradualmente. Entende? Então esse é o ponto, né? O sistema não quer isso. O sistema quer pessoas cegas, vivendo só para comprar, pagar tributos e alimentar a corja, né, dos políticos que se beneficiam da tributação. Isso é muito explicado por Srila Prabhupada. Aqui mesmo no Srimad Bhagavatam tem vários significados de Srila Prabhupada, onde ele faz menção a isso, né? Faz menção aos Rajarshis, aos reis santos, que ofereciam condições equânimes para todo o tipo de pessoa. A tributação para os Vaishyas era uma tributação ali que possibilitava aos Vaishyas, que são os comerciantes, agricultores, a de distribuírem os bens de consumo com preços acessíveis para todos, porque eles não eram tributados como é hoje, né? Uma tributação absurda. Enfim, isso tudo que a gente já sabe. Eu vou agora para o comentário de vocês, que eu já vi aqui bastante comentários e isso sempre me alegra muito. Então nós temos aqui o Mary Krishna fala: chamar o senhor de patife tolo é o cúmulo da prepotência ignorante. É verdade, é um absurdo, né? A pessoa completamente... Quem faz isso E a gente vê hoje ataques, né, às religiões, denegrindo a posição de Deus. A gente teve no Carnaval Carioca uma imagem de Jesus Cristo, que é um representante de Deus, ali, e várias situações que estão assim, ridicularizando essa grande alma, Jesus Cristo, né, um guru, entendeu? Então são coisas assim, muito ataques, muito desafortunados, né? Aqui temos aqui o Joseph Eschedi. Hare Krishna, Joseph. O Haridasha comenta: o Vaishnava Jesus Cristo disse: eu e o Pai somos um. Interessante. É isso que às vezes confunde também os cristãos, né? De acharem que Jesus Cristo é a própria pessoa de Deus. Mas ele é o representante de Deus e deve ser tratado como se fosse Deus, porque ele é aquele que conduz
para a verdade suprema. Mas Jesus Cristo mesmo falou, ele sempre se dirige ao Pai, né? O meu Pai, não é verdade? Ele explica sobre isso, o próprio Jesus explica sobre isso, né? Mas, de fato, é naquele conceito filosófico que eu mencionei do Chaitanya Charitamrita, que o devoto puro, que está completamente entregue para a missão de Deus, ele é como se fosse Deus, porque ele funciona unicamente para satisfação da vontade de Deus. Bom exemplo, o Haridashana. E aí o Haridashana comenta, Bhaktivinoda Thakura disse que quem quer ver Deus primeiro tem que fazer com que Deus te veja. Exatamente. É a prática do serviço devocional, a disciplina espiritual, o sadhana bhakti, né, o desenvolvimento de uma sinceridade para a espiritualidade, o autoconhecimento e o autoaperfeiçoamento vão levando a gente, quando a gente vai no templo ver as deidades, a gente está primeiro se colocando na frente de Krishna para que Krishna nos veja. E aí, Srimati Radharani vai lá falar com Krishna, ó Krishna, aquela alminha ali está desejoso de intercambiar relações com você, amorosas, através do serviço devocional. E aí você vai lhe ser outorgado o direito ao serviço devocional a Krishna. Muito bom. Então, aqui temos o comentário do Hari que eu já mencionei. O Haridashana fala que outro exemplo de miséria é a administração. Isso é até uma brincadeira, né? Porque tem adhyatmika, adibáudica, adidaivika. E nos templos Hare Krishnas, né? A complexidade que é administrar um templo, aí se brinca que a quarta miséria é administração. Muito bom. O Marcelo aqui Magalhães, ontem li uma notícia no jornal que uma colombiana que ficou tetraplégica está lutando na justiça para ter o direito de praticar a eutanásia. No caso de ela já ter conhecido sobre Krishna, ela seria liberada de seu sofrimento? Rapaz, é uma situação bastante complexa, né? Eu diria assim que Deus é quem dá a vida e Deus é que pode tirar a vida, tá? A eutanásia, em última análise, apesar... Eu sempre menciono sobre isso. Assuntos como uma mãe que vai praticar o aborto, uma coisa horrorosa, tá? Uma pessoa que atenta contra a sua própria vida, chega ao ponto de atentar contra a própria vida, são situações de muita ignorância, de tamaguna em alto grau, tá? Essa pessoa está sofrendo muito, né? Isso daí é uma deliberação muito particular de cada um, peculiar. Ninguém pode condenar ninguém por nada, entendeu? Agora a gente deve procurar nutrir a pessoa com conhecimento para ela ser demovida desses interesses, desses intuitos, que vão gerar muitos danos futuros, né? O karma advindo da prática do aborto, assim como a pessoa praticar uma autoeliminação, isso é muito desafortunado, né? Então, sim, Deus é que dá a vida, Deus é que pode tirar a vida, Ele é que delibera o momento da gente deixar esse mundo. Então, eu particularmente, com base no que eu já ouvi, eu não acho que é uma medida... sim, ela seria liberada do seu sofrimento, ela iria ser liberada de um sofrimento aqui momentâneo, físico, mas ela depois vai receber o resultado dessa opção, que não é uma opção boa, tá? Haridasha comenta aqui, toda propaganda nos outdoors é uma apologia exaltada e um apelo à luxúria. Todo mundo material, é tudo voltado para sexo, drogas e rock and roll. Sexo, drogas e rock and roll. Rock and roll, no que eu quero dizer temos vários ritmos, o funk, né? O funk hoje é impulsionador das pessoas para a degradação. Sobretudo, não é o funk raiz que eu estou falando, aquele funk jazzístico dos anos 70, lá dos guetos dos Estados Unidos. Estou falando desse funk brasileiro aí, com letras completamente degradadas, inclusive um ritmo, numa frequência musical que estudos indicam que eles precipitam espíritos malignos. Um negócio muito sério, tá? A batida do funk, tá? Tem uma experiência de um
ocorrida na África, né, um africano, que quando ele ouviu isso, ele falou, não, lá nas tribos africanas, esse tipo de batida não é permitido, porque atrai maus espíritos. Então o negócio é muito sério, né? Aquilo que a gente está ouvindo, aquilo que a gente está colocando a nossa visão para ver, aquilo que a gente fala, como a gente age, tudo isso impacta sobremaneira a nossa vida, impacta a vida dos outros. Então temos que ter muita responsabilidade. Legal? Eu acho que aqui pelo nosso Facebook os comentários já foram todos abordados, mas temos aqui no nosso Instagram alguns comentários também. Opa! A Priscila aqui, que é a Karuna Mai, lá de Niterói. Oi, você foi iniciada, que legal. Karuna Mai, parabéns, hein? Hare Krishna. Madana Mohana Dasa, obrigado você por sua participação aqui conosco. E então, quando são as aulas, aqui pergunta a Karuna Mai, quando são as aulas e os encontros presenciais? Nós temos no templo, todos os domingos, tá? O programa, 3 horas da tarde começa, palestra às 4 horas, e eu posso falar com você sobre o programa Prabhupada Roots, que eu realizo. Aí a gente vai se falar no direct, tá bom? Acontece toda segunda-feira às 7 horas da noite, tá? Vamos lá. O Madana Mohana fala aqui, Prabhu, um professor de yoga que medita no vazio, disse que Deus é Vasudeva, está em tudo, inclusive no vazio. Portanto, conclui ele que quando meditamos no vazio, estamos em contato direto com Deus. O que acha disso, Prabhu? A questão é o seguinte, sem dúvida, tudo, o Brahman, que é a refulgência do corpo de Krishna, né, que é onde os yogis impersonalistas meditam para adentrar a esse aspecto da existência, né, o Brahman supremo, que é o vazio. Sem dúvida, Krishna está ali. Krishna está dentro de cada átomo da matéria, ele está presente em tudo. Mas ele está presente no Brahman como sua energia e não como pessoa. Entende? Amor a Deus implica em relacionamento. Quando se fala em qualquer tipo de amor, relação amorosa, isso implica em relacionamento em dois polos da relação em si, né? E o amor é a atitude de um perante o outro. Agir amorosamente perante o outro. Tem que ter atitude amorosa, né? Então, quando se medita no vazio, isso objetivo, você não está concebendo a pessoa de Deus, tá? Você está em conexão com o aspecto de Deus? Sim, está. Mas isso não vai te promover plenitude de realização espiritual. Até porque os yogis, aqueles que obtêm liberação para o Brahman impessoal, ao chegarem lá, eles veem que não é essa a meta. Porque eles permanecem indivíduos. E aí eles entendem que não me fundi com a totalidade da existência, eu sou indivíduo, isso aqui não está não preenchendo as minhas expectativas, e ele tem que voltar a nascer no mundo material. Tá? Mas ele está em contato com um aspecto de Deus, ok, mas não revela Deus na sua plenitude. Né? A gente sabe, né, que você conhecer a energia de Deus, você conhece um aspecto de Deus, assim como quando a gente experimenta, né, o sol, você pega um sol, está na janela da sua casa e o sol está ali. A energia do sol é que está entrando na sua casa, trazendo luminosidade, trazendo calor. E você pode dizer que você está pegando o sol, mas você não está pegando o sol, você está pegando a energia do sol. A energia do sol é um aspecto do sol. Compreendendo a energia do sol, ainda assim você não conhece na totalidade o astro solar. Então, da mesma forma, compreendendo o Brahman,
se relacionando somente com o Brahman Supremo, a energia de Deus, você ainda não conhece Deus na sua plenitude. Tem outros aspectos que devem ser desvendados, que é o Paramatma, a super-alma, e, claro, o Bhagavan, a suprema personalidade de Deus. Então, ele está se relacionando com a energia de Deus, mas não está se relacionando diretamente com a pessoa de Deus. Aqui o Ademas Alves estava lendo o livro de Êxodo 6.2 e você clareou mais a minha leitura. Opa, que bom, fico feliz, Ademas. Ademas, ele participa aqui do Prabhupada Roots, comigo, com um grupo de pessoas que estudamos aqui na minha casa, e ele sempre traz referências da Bíblia, né? Isso é muito legal porque a gente observa toda a convergência do conhecimento, tá? E ele fala aqui, eu ainda tenho um pouco de dificuldade em alguma coisa material, até pelo motivo de obter coisas materiais para podermos viver e trabalhar. Mas já me desliguei de muitas coisas e me dedicar só a servir. Isso é um processo, né? É algo que vai sendo desenvolvido gradualmente, entendeu? E não tem sofrimento, só tem benefícios, vantagens. Não existe sofrimento maior que o apego e felicidade maior que o desapego. Essa expressão ela é muito forte, né? Muito verdadeira. Pessoa que é muito apegada às coisas, ela sofre muito, vai sofrer muito até para deixar esse mundo devido aos laços que ela acha que tudo é dela, os bens, os filhos, a família, e nada disso, né? Então, conhecimento para clarear as ideias, manter o seu dharma, o cumprimento do seu dever perante o mundo, perante as pessoas que o cercam, mas desenvolver o desapego, porque você não é dono de nada aqui, nem do nosso próprio corpo, nós somos os proprietários, né? Então, é por aí. Assim, a Karuna Mai, fui sim, Hare Krishna, vocês têm um papel importante nessa decisão. Que legal, Hare Krishna. É isso aí, os devotos são muito importantes na nossa vida, né? Porque você comentou sobre Prabhupada Roots, por isso fiquei curiosa. Isso, depois eu falo contigo no direct, tá? Tem aqui o Orlando Araújo que entrou também, o Domingo Guzman. E tem mais um comentário aqui do Haridarshana. As pessoas com apego material se ocupam em preia, o imediato. As pessoas que cultivam desapego material se ocupam em shreya, o benefício último. Obrigado, Haridarshana. Haridarshana é sempre muito filosófico. E ele comenta ainda, vazio é um conceito que nega o conceito de sat, existência, o ser, Brahman, e por fim o próprio Deus. Então vazio é um conceito abstrato, que não tem um correspondente com a realidade. E o Marcelo ainda comenta aqui, ser um devoto puro que pratica serviço devocional sem ofensas não é algo muito fácil de se alcançar, mas chegar a Deus meditando só na sua energia é mais difícil ainda. Muito bom comentário, Marcelo, é verdade. Porque, na verdade, não se chega a Deus, né? Deus é uma pessoa, né? Então, a gente pode conhecer o aspecto impessoal dele, o aspecto localizado, né? O aspecto impessoal é a energia, o Brahman impessoal. O aspecto localizado, o Paramatma, a super-alma presente no coração, em todo o átomo da matéria. Mas ainda temos que revelar Bhagavan, a pessoa de Deus, a suprema personalidade de Deus, com quem a gente pode sim se relacionar de várias maneiras, né? Tem as graças dos relacionamentos das almas com Krishna. Então, pela misericórdia do Guru de Krishna, isso é possível. E a gente tem uma linha aqui doutrinária que é exatamente, né, a nossa doutrina nos conduz, a disciplina que a gente segue nos conduz a isso sim, e cada vez a gente vai tendo essa revelação se acentuando na nossa vida, como que Deus age na nossa vida, tá? Então, muito legal, muito obrigado a vocês pelos comentários, essa leitura de hoje foi muito produtiva para mim, e eu vou me despedindo por aqui. O Mary Krishna aqui mandou um Jaya Srila Prabhupada, Goura Premananda e Haribol. Ele agradece a ISKCON pelo Krishna Katha de hoje, a ISKCON sempre promovendo, a ISKCON Rio de Janeiro promovendo esses
esses debates, essa leitura do Srimad Bhagavatam, que é muito importante, porque mantém a nossa inteligência irrigada, abrindo os nossos olhos para a realidade, aqui parafraseando Purushottama Swami, ele que usa sempre essa expressão, né? Olhos abertos para a realidade. Então, isso é muito importante. Bhagavan, Hare Krishna, bem-vindo. Estou saindo já aqui de cena, desejando a todos uma ótima sexta-feira e um bom final de semana, e que todos possam se conectar, sim, com o Senhor Supremo através do serviço devocional, sob a luz do farol de Srila Prabhupada. Hare Krishna, muito obrigado a vocês que acompanharam essa live de hoje. Reverência a todos. Haribol.